Tem uma vontade irresistível de saborear a melhor informação? Dos artigos de opinião até ao acesso antecipado aos Podcast Plus e muitas mais vantagens em ser assinante Observador. Desfrute de tudo como se fosse a última dentada. Não fique de água na boca e aproveite a nossa campanha limitada aos primeiros 500 assinantes. Assine agora em observador.pt por apenas 95 cêntimos por semana. É o preço de um pastel de nata. E está no ar o explicador da Rádio Observador, esta segunda-feira, sobre a tomada de posse de Donald Trump. Esta manhã são nossos convidados José Maria Costa, do PS, e Carlos Reis, do PSD. A moderação é do Paulo Ferreira e do Bruno Vieira Amaral. E Donald Trump toma hoje posse como 47º presidente dos Estados Unidos, mas nem o facto deste ser o segundo mandato de Trump permite adivinhar como será a relação dos Estados Unidos com os parceiros europeus. José Maria Costa, Carlos Reis, bem-vindos a este explicador. Carlos Reis, comece por si. O que é que a Europa pode esperar desta segunda administração de Trump e como é que deve lidar com o presidente norte-americano? Muito boa tarde, bom dia ainda. A Europa tem de, naturalmente, viver com esta administração norte-americana como qualquer outra administração. Portanto, as relações fazem-se Estado a Estado. A democracia norte-americana é uma democracia consolidada, elegeu este presidente e, portanto, é com este presidente que vamos ter de lidar. Naturalmente, o dossiê mais difícil que vamos ter em cima da mesa é o dossiê da Ucrânia e também o futuro das relações em termos de compromisso de defesa e de segurança do espaço do Atlântico Norte e da defesa das democracias e do mundo livre no seu aspecto mais global. José Maria Costa, muito bem-vindo também a este explicador. A ausência das principais figuras da política europeia na tomada de posse de Donald Trump é um sinal preocupante do que pode vir aí? Muito bom dia aos ouvintes da Rádio Observador, também aos moderadores e ao Carlos Reis. Provavelmente que sim, há alguma expectativa nesta tomada de posse de Donald Trump e, acima de tudo, eu partilho da opinião do Carlos Reis de que a Europa terá que fazer, de facto, esse trabalho de cooperação. Eu penso que esta administração vai trazer novas exigências aos países europeus e não deixa de ser também, enfim, uma percepção que nós temos hoje daquilo que é também alguma antipatia que esta administração Trump tem pela Europa, mas isso deve levar os europeus a reforçarem, não só naquilo que é a sua autonomia energética, mas também na sua autonomia da defesa, num acordo e numa cooperação profunda no âmbito da NATO. Penso que esta é, de facto, uma forma que os europeus têm também de encontrar aqui uma nova situação geopolítica internacional que vai ter, com esta nova administração, que vai estar muito mais focada naquilo que é o Indo-Pacífico, com as relações com a China e procurando aliviar um pouco a pressão e aquilo que é o seu esforço também do ponto de vista financeiro com a Europa. E José Maria Costa, pegando nessas suas palavras, a Europa está preparada ou está a preparar-se para esse cenário de ficar cada vez mais sozinha, sobretudo em matérias de defesa, em que sempre contou com a aliança americana, no fundo, para que colmatava de alguma maneira, e isto é a realidade, aquilo que os governos europeus não investiam em defesa, não é? É verdade, a Europa neste momento ainda não está preparada, mas tem que se preparar e há esse trabalho que está a ser feito por parte da Comissão. Eu diria que nós vamos ter que encontrar aqui um reforço no âmbito do Fundo Europeu de Defesa e também naquilo que é o sistema também de inovação, no sistema também de inovação na área das novas tecnologias ligadas à indústria da defesa e provavelmente teremos que encontrar aqui um financiamento acessório relativamente àquilo que são os financiamentos existentes. A Europa viveu, de facto, como disse, ao longo destes anos debaixo de um guarda-chuva americano, mas a América neste momento tem outras preocupações e a Europa, se quer continuar a ter uma posição de manutenção da paz e da cooperação, tem que aprofundar aquilo que é também o seu pilar da defesa e para isso já deu algum sinal muito positivo com o novo comissário na área da defesa, a nova Comissão de Defesa no Parlamento Europeu. Portanto, penso que é este o caminho. Nós temos que aprofundar a cooperação,
temos que começar a investir mais e temos que encontrar aqui soluções também do ponto de vista daquilo que é a nossa autonomia estratégica, visto que grande parte das nossas importações dos Estados Unidos depende muito também dos combustíveis fósseis e é uma matéria que nós temos que rapidamente avançar para uma descarbonização, que é também um dos trabalhos que a nova Comissão tem em cima da mesa. Carlos Reis, no fundo a mesma questão, até que ponto é que a Europa está preparada de facto a acelerar o passo, até que ponto é que tem lideranças fortes, quer em termos europeus, quer em termos nacionais, que no fundo tenham força de alguma maneira também para dizer às populações vamos ter que gastar mais dinheiro em defesa eventualmente, não é? Eu penso que já houve uma mudança de percepção dos países europeus, das sociedades europeias, sobretudo após a invasão e a guerra de conquista imperialista da Rússia na Ucrânia. Eu penso que a partir daí já houve uma grande mudança na percepção dos países europeus. Agora, naturalmente, entre aquilo que se sabe que Washington tem de fazer e aquilo que se faz realmente, essa é a diferença onde cabe toda a política, não é? Onde cabem todas as discussões, as opções orçamentais em cada país. Naturalmente que esta nova administração vem colocar mais o foco do share da partilha do fardo, da defesa. De facto, nós não podemos continuar a pedir ao contribuinte norte-americano para que pague a nossa própria defesa sem nós podermos fazer, portanto, temos que assumir esse compromisso. Se temos líderes à altura, bom, os líderes são sempre os líderes escolhidos pelas populações, escolhidos pelo povo. Os governos emanam em democracias consolidadas das eleições livres, democráticas e justas. Perdemos agora o contacto com Carlos Reis. José Maria Costa, a Europa deve assumir que está perante uma nova realidade da geopolítica em que os Estados Unidos já não dão preferência às relações com os aliados europeus, ou deve ainda procurar de alguma forma que os Estados Unidos tenham como prioridade a relação atlântica? Vamos ver, eu acho que a Europa tem que ter aqui uma visão que tem a ver com o seu reforço da sua unidade, tanto no âmbito da cooperação, da defesa, e recentemente tivemos a adesão da Finlândia e da Suécia, que foi de facto um reforço desse pilar de defesa, mas acima de tudo deve também procurar ter um papel de cooperação do ponto de vista tanto estratégico também com os Estados Unidos. Apesar da nossa relação comercial não ser, digamos, muito forte, portanto andaremos na ordem dos 12, 13% nas relações comerciais com os Estados Unidos e vice-versa, há, no entanto, aqui um papel importante, que os Estados Unidos é o nosso aliado mais antigo, teve um papel muito importante na Segunda Guerra Mundial e é o país mais importante da NATO, dos 32 países. De facto, os Estados Unidos são, de facto, o pilar mais importante. Mas há um desviar da atenção e há uma reorientação por parte desta administração para outras áreas do globo. A Europa tem que encontrar aqui uma solução e, finalmente, digamos, alinhar aquilo que são os seus planos de investimento, a sua reindustrialização. Aliás, se formos ver o relatório de Draghi, ele aponta claramente esta dificuldade da Europa, de uma forma global, da sua reindustrialização. Houve uma externalização da indústria europeia ao longo destes últimos anos. É preciso fazer um caminho ao contrário e, acima de tudo, apostar também numa reindustrialização na indústria da defesa, tendo como base sempre a persuasão e aquilo que é a manutenção da paz, mas é fundamental tanto que haja estes esforços. Carlos Reis, entretanto, conseguimos recuperar a ligação. Pensamos que está em Israel neste momento, verdade? Exatamente, estou no meio de uma visita a um kibbutz e também por causa disso há aqui algumas dificuldades de comunicação. Certo, uma rede muito instável. Estávamos aqui a falar também das novas prioridades americanas em termos geoestratégicos. Há outro assunto que pode estar em cima da mesa, que tem a ver com o eventual protecionismo económico que esta administração Trump pode pôr no terreno, nomeadamente através da imposição de direitos aduaneiros às importações americanas de alguns blocos que podem de alguma forma afetar a Europa e o comércio internacional. Até que ponto é que a Europa tem que estar preparada para isto e eventualmente até repostar com tarifas aduaneiras também de produtos vindos dos Estados Unidos?
A Europa é o maior bloco, é um dos maiores blocos mundiais a nível comercial e, portanto, a potência comercial tem naturalmente as armas comerciais disponíveis para responder a blocos rivais. Agora, o comércio internacional e a força do comércio internacional é um bem para todos. E é um bem também para nós, é um bem para nós, é um bem para os americanos. Os americanos têm a ganhar com o comércio internacional. Sempre que o mundo se vira para a autarcia económica, o mundo regride. Naturalmente, a Europa tem capacidades para resistir. José Maria Costa, já ouvimos Donald Trump a reclamar os louros pelo cessar-fogo, para o acordo que se alcançou no Médio Oriente. Será que, ao contrário daquilo que se poderia antecipar, este novo mandato de Donald Trump poderá ser marcado por uma liderança inequívoca no cenário internacional e isso trazer também mais estabilidade, ou poderemos estar perante uma nova fase de instabilidade a nível geopolítico internacional? Eu penso que nós vamos ter que aguardar, não haja dúvidas que vamos ter uma preponderância do ponto de vista da afirmação, até porque tem a ver com aquilo que é a personalidade e a forma de estar de Donald Trump. Eu penso que vai haver, enfim, a minha apreciação, penso que vai haver alguma evolução naquilo que é um conceito do direito internacional do multilateralismo, em que cada vez mais os Estados Unidos vão procurar acordos bilaterais e vamos ter também uma desestabilização, não tenho dúvidas, daquilo que será também os acordos do mercado mundial através de alterações tarifárias, de pautas aduaneiras, mas também daquilo que são relações preferenciais. Relativamente, portanto, àquilo que é o cessar-fogo e a paz no Médio Oriente, eu penso que foi de facto uma excelente notícia. Agora é preciso que haja aqui um esforço continuado da comunidade internacional para que também aquilo que é importante no cumprimento daquilo que foram as orientações das Nações Unidas e das deliberações, para que haja a constituição do Estado palestiniano e haja também a salvaguarda do povo palestiniano, que é de facto fundamental para a construção da paz naquele espaço geográfico. José Maria Costa, ainda um pouco nessa linha de uma certa tentativa de hegemonia ou de influência americana um pouco à escala global, nós temos assistido nas últimas semanas, não diretamente a Donald Trump, mas Elon Musk, que vai ter um papel importante nesta administração, com comentários públicos que podem ser vistos como uma ingerência em algumas eleições europeias, nomeadamente na Alemanha, comentários também sobre a situação política e partidária no Reino Unido. Nunca vimos tal coisa no passado, pelo menos a este nível. Será que temos que nos preparar também para uma certa influência americana e desta linha política desta administração naquilo que é a política interna quase sagrada, diríamos, dos Estados europeus? Naturalmente que sim. Este início, digamos, desta administração, este pré-início, não augura nada de bom a esse nível. E, de facto, Elon Musk tem tido uma postura, de facto, bastante desconforme daquilo que é o direito internacional e, acima de tudo, a ingerência naquilo que são assuntos internos dos diferentes países. Eu penso que a Europa vai ter que ter aqui alguma contenção verbal, porque o nosso objetivo, e sendo os Estados Unidos um parceiro muito importante, não só do ponto de vista da defesa, mas também do ponto de vista daquilo que é o comércio, de ter aqui também uma relação, digamos, de fortalecimento interno e de resistência àquilo que serão, digamos, algumas tentativas de alguns oligarcas norte-americanos para procurarem interferir naquilo que é, digamos, o desenvolvimento da economia e também aquilo que é, no fundo, a relação institucional entre países, que desta forma, com esta administração, vamos ter aqui alguma dificuldade. Eu penso que aquilo que são os parâmetros habituais de relacionamento entre países vão ser alterados. E essa vai ser uma grande dificuldade que a Europa vai ter e vai ter que se unir cada vez mais para conseguir resistir àquilo que serão algumas tentativas de desestabilização do ponto de vista interno em alguns países, porque há aqui, de facto, uma intenção clara de alguns elementos afetos à administração Trump de desestabilizar aquilo que são algumas situações políticas da Europa, criando aquilo que é digamos, um enfraquecimento das leis internacionais, do direito internacional, da cooperação entre os países, que esta administração tem, de facto, vindo a mostrar nestes últimos dias alguns sintomas bastante preocupantes.
Muito bem, tempos incertos pela frente então, marcados aqui neste dia em que Donald Trump toma posse novamente, desta vez como 47º Presidente dos Estados Unidos. José Maria Costa, Carlos Reis, obrigado a ambos pela presença neste explicador. Bom dia, boa semana. Bom dia, muito obrigado.